Oi, professora, boa noite. Vamos começar pelo capítulo 1. O capítulo 1 vai tratar sobre a articulação das ciências eh, na relação natureza-sociedade. Bem, a gente, eu começo vendo e entendendo, eh, bem, o que como Leff vai, primeiro ponto que ele ressalta na leitura e tudo mais, vai começar com, como eu posso dizer, a produção científica não é uma prática teórica operando no vazio histórico, e isso é crucial para que a gente consiga ir adiante numa discussão sobre a importância das ciências, cujo qual ele vai abordar mais adiante. Nós teremos em pauta também a sustentabilidade ecológica. A sustentabilidade ecológica, nós teremos o ecomarxismo, que ele também menciona nas páginas 29. Eu vou só pegar na página. Bem, nesse período de transformação do capital, dos processos de trabalho e uso da natureza provenientes de uma integração e aplicação crescentes do crescimento científico ao processo produtivos, assim como a incorporação a estes das condições de sustentabilidade ecológica, problematizam os conceitos do materialismo histórico. Mais adiante, ele faz a menção como, por exemplo, a psicanálise no estudo de processos ideológicos, a termodinâmica de sistemas abertos e a ecologia na construção do ecomarxismo. E, bem, a, o que a gente pode tirar de proveito sobre o ecomarxismo e... Bem, eu acredito que o ecomarxismo vem para autenticar e deixar mais claro que nós temos uma dialética que precisa ser desenhada e desenvolvida e que, indiscutivelmente, o nosso método de produção, que é baseado nessa economia capitalista, ele vai, como eu posso dizer, ele é feito para coisificar as coisas, ele vai transformar as coisas, que é mais adiante ele vai chamar de essa lógica, de reprodução do capital, da economia, como ela é voraz, terrível. E, bem, vou continuar nos meus tópicos. Conhecimentos sobre a natureza funcionam como forças produtivas. Tipo, você aprende, desenvolve e precisa aplicar em alguma coisa. É muito crucial que você faça. A, a desenvol o desenvolvimento da técnico, dos meios de produção técnico-científicas para que você cada vez mais desenvolva e explore essa natureza que está ali para ser desenvolvida e explorada na química, na engenharia, seja como for, sabe? Muito bem. O método experimental surge para dar fim prático a todo conhecimento como uma ponte. O método prático, ele serve para, sabe, ele vem para deixar claro, sabe, para esclarecer as coisas. Na página 32 eu marquei uma citação que eu queria fazer para mim trabalhar em cima. A página 32, ela traz uma citação assim: desta forma, a infraestrutura econômica articula-se como a superestrutura ideológica. As relações sociais de produção enlaçam as práticas produtivas, jurídicas, políticas e ideológicas por meio da luta de classes, da formação de valores, da produção de mais-valia. Aqui nós temos a citação da mais-valia, nós temos essa infraestrutura econômica que, sabe, ela tá para explorar as práticas produtivas que é uma ideologia muito bem fundamentada nessa, levando em conta a raiz dessa economia. Muito bem, deixa eu continuar. A interdisciplinaridade surge como uma necessidade das práticas de articulação dos conhecimentos. A interdisciplinaridade, mais adiante ele aprofunda bem isso, que
cada ciência pesquisando por si, sabe? Cada uma tem o seu núcleo de atuação nessa área da ecologia, na área do desenvolvimento sustentável. Essa área, cada uma vai ter uma visão, vai puxar para um lado. E não que isso esteja necessariamente errado, não é que você não pode, não é porque você é um geógrafo que tu vai puxar mais para o lado do quanto impacta a sociedade e a natureza. E se você é um matemático, você quer ir para os dados do numérico, para estatística, para tudo isso, não está errado. Mas o quanto isso pode e vem acarretando e fazendo essas divergências, e o quanto cada uma olhando para o seu próprio núcleo, elas não conversam muito bem entre si. Porque cada uma está com o seu próprio núcleo. Não é como se elas decidissem fazer uma pesquisa todas juntas, sabe? Um uníssono sobre pesquisas. Não é como se eles estivessem preparadas para isso. Muito bem. Eu trouxe o resultado desse primeiro capítulo, que vai ser a página 46. Página 46, ele traz uma coisa muito bacana, que vai ser a forma como a dominação do capital sobre as formações sociais não capitalistas se dão através de intercâmbio mercantil e sujeição ideológica através do Estado. Bem, aqui ele fala sobre essas formações sociais não capitalistas. Aqui ele está fazendo uma menção aos grupos étnicos. Mais adiante ele também vai fazer outra menção a eles. Mas e a sociologia vai ter um impacto nisso, e ele enfatiza e deixa claro e o quanto essas lógicas não capitalistas precisaram ser destruídas, apagadas, silenciadas, sabe? O quanto elas não deveriam se dizer, sabe? Bem, esse é um mínimo, um pouquinho só do primeiro capítulo, porque dava para tirar muita coisa de lá. Das minhas anotações, foi isso que eu meio que peguei do primeiro capítulo. Agora, do segundo capítulo, vai ser a questão ambiental. Mas o nome do segundo capítulo é Interdisciplinaridade, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bem, a questão ambiental vem como uma crise de civilização, e que ela surge a partir da Revolução Industrial e também dos processos de acumulação. Na verdade, os processos de acumulação vão se tornando cada vez mais reais. Mas quem tem mais, o mais fica na mão dos menos. E a acumulação, e nós teremos o que nós temos hoje, que resulta na pobreza, resulta em muitos aspectos dessa nossa sociedade, e que a lógica ambiental está aí e tem que ter esse papel também para desmascarar, esclarecer e tentar de alguma forma, utopicamente, como o Leff diz várias vezes, que sim, a ecologia, o sistema o ambientalismo tá aí, mas tipo, desenvolvimento sustentável, tu tens que ter em mente sobre o que eu posso dizer, como eu posso dizer isso? Utopia, sabe? Porque, e ele também diz mais adiante que a nossa forma de como desejar essa utopia precisa ser redesenhada, talvez, sabe? Uma conjuntura entre as ciências que hoje vão resultar em algo. Como antes não havia-se essa discussão, cada vez mais e mais e mais essa necessidade da discussão se faz necessária. E, bem, a problemática ambiental não é neutra, e muito menos ela é alheia aos interesses econômicos e sociais, que foi bem o que eu acabei de dizer, basicamente. A página 63 eu tenho uma citação. A página 63. A diversidade cultural e ecológica das nações subdesenvolvidas abrem perspectivas mais complexas de análise das relações sociedade-natureza para pensar a articulação de processos ecológicos, tecnológicos e culturais que determinam a manipulação integrada sustentável de seus recursos. Bem,
eu vejo como uma como a leitura das perspectivas, como eu posso dizer, sociedade e natureza nos países subdesenvolvidos talvez tenha perdido, de alguma forma, ah, essa importância. Talvez os países subdesenvolvidos, seja pela ausência de educação ou, sabe, pela problemática socioambiental, que nós temos esse reflexo, sabe? E, e essa diversidade cultural ecológica, sabe? Do, do, ah, é, que são, como eu posso dizer, uma, floresce aqui, floresce ali, mas não é como se fosse um aglomerado não fosse nascer inúmeras dessas flores, sabe? Essas flores que querem e lutam pelo preservem, sabe? São tipo flores isoladas, suas sementes são poucas e ainda mais em uma nação subdesenvolvida e nós nós sabemos o quão problemático nós temos, o quanto de problemática nós temos dentro dessas nações subdesenvolvidas. Bem, ele traz um tópico adiante que eu acho interessante, só a gente dar uma menção a ele. O ambiente é um objeto científico interdisciplinar? Ele pergunta. E bem, como eu posso dizer? Sim, sabe? A, a articulação das ciências e a gestão ambiental do desenvolvimento, que página 78, a gente vai ver um pouco sobre isso. Página 78, a gente vê, assim, como eu posso dizer, por que um meio científico interdisciplinar? Bom, porque ele necessariamente, o ambiente, ele está impactando e ele é simplesmente assistência, ele é basicamente, ele é, ele é o local onde as ciências vão se desenrolar, e o quão forte essas ciências se vinculam, tornam-se fortes, ou como eu posso dizer, sabe? O que é que essas ciências estudam, sabe? Elas vão necessariamente, cada uma indo, mas esse tópico vem para deixar claro que não dá para uma apenas entrar na frente, como, por exemplo, a ecologia. Não dá para dizer, ecologia salve-nos, sabe? Não é bem assim. Não é porque tu vai direcionar tudo para ecologia que todos os nossos problemas se acabaram, sabe? Bom, articulação de ciências e gestão ambiental do desenvolvimento. Deixa eu ver o que eu anotei sobre esse tópico. Nós estamos transdisciplinaridade, articulação e processos de produção do saber ambiental. Página 82. Ok. A articulação das ciências e gestão ambiental do desenvolvimento. Eu tenho uma parte que eu queria, uma citação muito boa, que eu achei extraordinária, que é assim. Assim, o vínculo sociedade e natureza deve ser entendido como uma relação dinâmica que depende da articulação histórica dos processos tecnológicos e culturais que especificam as relações sociais de produção de uma formação socioeconômica, bem como a forma particular de desenvolvimento integrado ou degradação destrutiva de suas forças produtivas. Bem, eu escolhi essa parte porque porque essa parte ela enfatiza bem. Ela fala sobre a relação histórica, ela fala sobre a sociedade e natureza que está ali no conflito, e os sociais de formação socioeconômica, e, bem, o particular desenvolvimento integrado ou a degradação destrutiva de suas forças produtivas. É aquilo de, sabe, eu vou explorar ao ponto dos recursos naturais se
dissolverem, desaparecerem, os recursos naturais. Eu acredito que essa parte, e mais adiante ele também conversa sobre talvez, assim, em algum momento, nós não sermos mais reféns dessa lógica do recurso não renovável precisa ser explorado. A gente, sim, a nossa lógica é explora, 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 mesmo que seja não renovável, mas a gente talvez possa caminhar para um futuro sem essa, como eu posso dizer, essa condição de ser refém, sabe? De estarmos refém do esgotamento dessas forças. Bem, transdisciplinaridade, articulação de processos e produção do saber ambiental. Página 82. Bem, essa transdisciplinaridade, ela vai acarretar alguns efeitos positivos, como, por exemplo, o efeito positivo é o avanço do conhecimento. Bem, quando você tem muitas forças da ciência trabalhando juntas, se fazendo uma transdisciplinaridade, você tem, sim, o acarretamento de muita coisa. Mas o efeito negativo que Leff traz pra gente o efeito negativo vai estar baseado, só um segundo, o desconhecimento dos objetos específicos das ciências. Sabe, é o que eu venho a dizer nesse vídeo, já tô dizendo, e enquanto essas ciências não terem... poxa, não haverá uma conversa entre vocês, porque cada uma vai estar dentro dos seus núcleos, sabe? E, bem, sabe, é complicado, é bem complicado. Bem, continuando. O que eu posso dizer? Racionalidade econômica. Acho que essa era a palavra que eu queria também dizer aquela hora. O desajuste entre as forças de exploração e conservação. Uma tendência a uniformizar os cultivos e reduzir a biodiversidade. Bem, essa razão, essa lógica reducionista, que Leff até diz reducionismo ecológico, e que é demasiadamente, como eu posso dizer, um pouco cruel, porque você quer uniformizar as coisas e reduzir a biodiversidade. Por exemplo, eu só não sei se é no livro do Leff que eu vi ou se foi no texto do Ribeiro, mas que falava o quanto a exploração das terras do centro-oeste do Brasil, algumas eram inférteis, mas mesmo assim houve o processo de desmatamento e assim foi indo, para só, sabe, de forma errônea, não preservando a biodiversidade, que nós sabemos que é fundamental ser protegida a biodiversidade por incontáveis razões, dentre elas a possibilidade de tirarmos bom proveito dela ou apenas elas estarem por lá e continuarem trazendo bons benefícios para a nossa sociedade, como, por exemplo, a Amazônia. Eu estava vendo uma reportagem, uma entrevista, na verdade, acho que era uma palestra do Leff na TED-AM, que é tipo, até num canal no YouTube que tipo é bem respeitável, falando sobre a Amazônia e tudo mais. E como o Leff, na fala dele, e aqui no livro também, ele fala sobre a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia, e que tu pega a natureza e joga ela dentro dessa enorme fornalha que é o método de produção econômico atual, sabe? Você quer que essas coisas, como eu posso dizer, essas coisas perdem a sua primeira natureza, sabe? Você, sabe, nunca mais terá a redução ou a volta para aquilo, sabe? Essa energia se dissipa, essa energia do natural, e agora se torna apenas energia para rotacionar e rotacionar esse método acumulativo e que tanto é pregado, ensinado, alimentado, propagado
anunciado, divulgado, sabe? É terrível, na verdade. É bem terrível essa forma. E quanto ele também faz a menção aos movimentos ambientalistas, os movimentos que conversam e que tentam, e o quão difícil é esse diálogo, porque é necessário muita coisa, sabe? E é difícil mesmo. Bem, continuando, eu falei dos efeitos positivos, produtividade ecotecnológica, maximização do potencial produtivo dos ecossistemas, minimização da superexploração e o esgotamento dos recursos naturais. Foi aquela abordagem que eu disse anteriormente sabe, não vai rolar, sabe? Se não vai rolar, se a gente continuar fazendo isso desse jeito, da mesma forma, sempre, porque esses recursos eles se esgotam, a superexploração vai levar a um fim caótico, catastrófico, talvez, e é bem aterrorizante. O saber ambiental emerge e problematiza e reorienta o desenvolvimento do conhecimento em 3 níveis. Na página 140. Em 3 níveis. Bem, a gente vai ter a orientação da pesquisa e da aplicação dos conhecimentos científicos e técnicos por meio das políticas científico-tecnológicas. A gente vai ter a integração interdisciplinar de especialidades diversas e de um conjunto de saberes. E a terceira vai ser a problematização de paradigmas teóricos de diferentes ciências, propondo a reelaboração em seus conceitos. Bom, a gente essa epistemologia da palavra, esse livro do Lev, ele vem para bater o pé, sabe? Para esclarecer essas coisas, a formação das palavras e o quão difícil foi, o quão difícil é, talvez, sabe? E tá difícil, sabe? Você ter essa palavra ambiental e que roda e tem tanto poder, mas é tão mal utilizada, sabe? Bem, vamos continuar. Vamos continuar. Página 140. Agora, análise sociológica de temáticas ambientalistas emergentes. Análise... sim. Eu tenho uma citação na página 143 para dizer. O propósito de dar bases ao desenvolvimento sustentável e à construção de uma racionalidade ambiental dos processos produtivos exige redefinir os paradigmas da economia e elaborar uma nova lógica da produção que permitam a constituição de formações econômico-socioambientais e a delimitação de unidades ambientais que incorporem o potencial natural de recursos naturais, os ciclos e tempos ecológicos de regeneração e conservação e os níveis de produtividade ecológica nos processos produtivos. Essa citação vem para deixar o quanto o desenvolvimento sustentável e a construção da racionalidade ambiental ela vai impactar necessariamente, ela tem que impactar, ela vai sim, ela não é como se você, diferente do que aconteceu no passado, de você reestruturar ciências para que elas conversem e agora, como foi a partir de 92, que vem com esse desenvolvimento sustentável, cujo qual tu quer e reorienta as ciências, agora já não é mais algo assim, sabe? O quanto ela precisa ser reinventada, redesenhada, redescoberta. Ela já não é mais, não é as ciências que têm o caminho para ser trilhado para ela, com essa ideia positivista e reducionista, mas que ela tem agora, esse desenvolvimento sustentável, ele está amparado nesses meios produtivos que exigem
agora um redesenhamento desses meios produtivos caóticos, destinados ao nada. Bem, eu tenho mais umas citações? Tenho sim. Essa aqui é um pouquinho maior. Tá. A gente começa com análise sociológica e temáticas ambientais emergentes. Essa parte foi aqui. Eu simplesmente olhei e falei, olha, que interessante. Tipo, isso casou muito com o texto do Ribeiro que você pediu e tal, porque o texto do Ribeiro, ele busca tratar uma conciliação entre o desenvolvimento e com a conservação ambiental também, mas o que o Ribeiro trouxe também foi a qualidade de vida, o quanto a qualidade de vida é vendida e ela é vendida e desenvolvida e propagada, e a gente também já discutiu sobre isso na reunião passada e nas anteriores, nas nossas próprias aulas de educação ambiental. A gente vem pegando e batendo o pé nessa tecla, e agora a LEF vem com a noção de qualidade de vida. Bem, eu tenho a primeira citação que a noção de qualidade de vida emerge no momento em que a sociedade opulenta parecia libertar-se da etapa na qual o processo econômico era construído como um processo de produção de riqueza fundamentado no conceito de escassez, bem como da economia forçada, como necessidade para a acumulação de excedentes e a expansão do capital. A ênfase nos aspectos qualitativos das condições de vida representa uma percepção da degradação do bem-estar gerada pela crescente produção de mercadorias, a deteriorização dos padrões de consumo. Aqui nós vemos uma acentuação do quão grave é. Acumula, 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 e é isso. O seu padrão de vida alto é acumular, e essas mercadorias que são produzidas em escala de massa, maçantes, porque alguém aí precisa lucrar com isso, precisa lucrar com essas, e com custos baixos, inferiores, que acredito que seja o que a gente estava falando sobre o fenômeno que a gente vê do consumismo exacerbado, e que é hoje é um grande problema. Em todas as camadas sociais nós vemos isso. Bem, e agora, levando em conta a palavra qualidade de vida. Bem, a outra citação logo adiante, ele vem com a questão da qualidade de vida irrompe no momento em que converge a massificação do consumo e a concentração da abundância com a deteriorização do ambiente, a degradação do valor de uso das mercadorias, o empobrecimento crítico das maiorias e as limitações do Estado para prover os serviços básicos a uma crescente população marginalizada dos circuitos da produção e do consumo. O que, sabe, essa massificação converge de consumo, abundância, deteriorização do ambiente, a degradação, a perda do valor o que essa natureza, o que essa ecologia tinha para ser estudado, e como responsabilidade. Esse nosso pensamento, essa racionalidade ambiental que precisa ser tão bem construída agora que já não se pode mais acreditar que consumir, 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 produzir, produzir, produzir vai necessariamente impactar, seja em qualidade de vida ou... Eu estava lendo um texto que a professora Vanessa passou pra gente de Geografia Agrária, e esse texto era de um... eu não sei como é o nome, mas eu sei que tinham mais de 400 páginas, eram artigos de vários doutores e tal, e falavam sobre geografia agrária e tal. E tinha um ponto que falava sobre o desenvolvimento do campo e essas famílias que saíram do campo, e hoje o quanto o governo pode ver uma perspectiva para dar qualidade de vida às pessoas, contando que elas voltem para o campo, porque é mais barato para o governo e tem um monte de atribuições que facilitariam, dando uma qualidade de vida a mais se você morasse no campo. E, sabe, só que eu sei que é muito profundo. É algo muito profundo, sabe?
é bem forte, na verdade. Bem, o que mais a gente pode dizer? A ecologia política e os movimentos ambientalistas. Bem, o que eu posso dizer aqui? Aqui tem uma citação. Os movimentos ambientalistas emergem como resposta da sociedade à crescente deteriorização ambiental. Eles são, de forma gritante, precisam se expressar. Precisam, não é como se fosse só mais alguma coisa, sabe? Existe uma real necessidade de que esses movimentos hoje conversem, se comuniquem. Bom, isso foi um pouquinho mesmo, quase nada mesmo do que eu consegui ver desses 3 primeiros capítulos que o Lef traz pra gente. E os próximos eu estou encantado com os 2 próximos. Espero que a gente possa discutir em breve, que são os próximos 2, são os saberes ambientais do conhecimento interdisciplinar ao diálogo de saberes, e o 5º, pensar a complexidade ambiental. E, bem, o que eu posso dizer como um feedback do que a gente trabalhou, o que a gente está vendo e tudo mais? Bem, é algo interessante demais. E, bem, entender que a lógica que antes da gente começar a estudar, bem antes de eu entender o que seria mergulhar nisso, sabe? Estudar, pesquisar, olhar, entender, desenvolver algo em cima, eu não tinha muito em mente a economia. A economia? A economia? O que a economia vai conversar com isso? Só que, sabe, tá tudo, sabe? Tudo é meio que tá ali, sabe? Tá tudo envolto na economia. Então, tipo, se a gente tiver, professora, se a gente quiser desenvolver algo em cima, eu adoraria trabalhar mais em cima desse conceito. Economia e racionalidade ambiental e meios de produção, sabe? Uma temática com algo assim, sabe? O impacto econômico das coisas, só que a gente entender todo esse emaranhado de coisas por trás, sabe? Eu sei que é uma temática ampla demais, assim. Eu sei que, nossa, tem muitos caminhos para serem trilhados. E eu me encanto só de pensar neles, sabe? E foi um resumo. Em resumo, é isso. E espero que você possa apontar. Eu sei, apontar pontos e a gente ir discutindo e batendo um papo e entendendo cada vez mais e melhor sobre o LEF, que é tão complexo que eu não dava que eu ia entendê-lo, mas talvez eu não fosse um bicho de 7 cabeças. É difícil sim a leitura dele. É bem difícil, mas com um pouquinho de dedicação tu consegues, sabe? Tu consegue desenrolar um pouco